E aí, já iniciando então as notícias internacionais, começando então, ontem o Powell acabou tendo uma fala, né, tendo um discurso, o pessoal ficou bastante atento no que ele poderia falar. Ele disse que sim, houve progresso na inflação, mas que ainda é preciso ter uma confiança a mais antes de começar os cortes. Exatamente, isso trouxe certo alívio, a gente viu até a S&P beirando as máximas históricas novamente, porque isso trouxe a expectativa de que realmente a gente está convergindo para esse processo de desinflação, né? A gente viu os números recentes da inflação divulgados que vieram ali em linha com o esperado, mas recuando frente ao mês anterior, o que suscita essa ideia de que realmente a gente possa ter os cortes de juros nos Estados Unidos ainda nesse ano. O Fed Watch precifica ali na casa de 1 a 2 cortes de juros neste ano, um para setembro, o outro ainda que o pessoal fica bastante em dúvida para dezembro, mas a expectativa realmente aponta para que nós tenhamos esse corte de juros se esse progresso da desinflação continuar ao longo dos próximos meses. Mas o Fed não olha somente para a inflação, ele também olha para os dados do mercado de trabalho, isso é bastante importante para a condução da política monetária. E ontem a gente teve a divulgação dos JOLTS, né, que mostrou ali mais vagas do que era previsto, né, mais criação de vagas do que era previsto. Isso mesmo, acabou que depois de 2 meses em queda, a gente teve um JOLTS aí acima do esperado. Aqui no Brasil, a nossa taxa de juros, o nosso índice, dólar não fez nenhum preço, mas por lá as taxas de juros movimentaram um pouco mais, se estressaram. O T10 passou ali de 4,18 para 4,44 ali em questões de segundos. Mas se a gente olhar um pouquinho mais no detalhe, além desse dado do JOLTS, outros dados também foram divulgados, esses números vieram em linha com o que o mercado esperava. Aquele número de vagas abertas por pessoas, que na pandemia chegou a bater ali quase 2 vagas abertas por pessoa, bateu o menor número desde 2021, desde então números aí perto aí da época da pandemia. No geral, os dados de emprego eles estão assim, consistentes, então mantém ainda aquela narrativa de que teremos um corte ali provavelmente na reunião de setembro. Notícias de China, né? A gente teve o PMI ontem de China que veio mostrando uma desaceleração, né, Gabriel? Exatamente, o setor de serviços ali um pouco pressionado nessa última divulgação. O PMI, né, que é o índice do gerente de compras, quando ele está acima de 50, ele mostra uma expansão do setor, quando ele está abaixo de 50, ele mostra uma retração. Ainda está acima de 50, está na casa dos 51, mas foi uma ampla desaceleração frente aos 54 da medição anterior e também era esperado na casa dos 53. Então mostra um pouco desse enfraquecimento, quando a gente olha no detalhe ali também, menos contratações no setor, revelando um pouco dessa dificuldade econômica que a gente vê na China, né? Então suscita também a ideia de que talvez nós tenhamos novos estímulos, porque realmente a economia parece estar patinando por lá. E passando para as nossas notícias nacionais, começou um boato circular no mercado de possíveis intervenções do Banco Central no câmbio frente à escalada. Pessoal, então ontem surgiu justamente esse boato de que o Banco Central poderia estar conversando com algumas tesourarias aí para fazer uma intervenção no dólar. Em relação a quando o Banco Central vai intervir, não tem como a gente saber, mas em alguns discursos anteriores eles deixaram bem claro que eles só iriam intervir se houvesse uma movimentação assim atípica do câmbio, seja para cima ou para baixo. No caso agora parece que isso está acontecendo e essa forma de swap cambial é uma das formas que o Banco Central pode ter aí de intervir. As outras duas formas seriam mexendo aí nas reservas internacionais de dólar. Uma delas seria justamente vendendo e a outra opção seria justamente emprestando esses dólares para os bancos, mas tendo aí uma segurança de que esses dólares serão repostos aí no futuro. De qualquer maneira, o que pode ser que aconteça é uma intervenção diretamente quando o dólar entra em leilão, a gente vê está operando dólar futuro entre leilão, essa intervenção pode acontecer. Quando vai acontecer, Gabi? Não sabemos, mas é bom aí a gente ficar atento. Se a gente vê o dólar em leilão, pode ter certeza que houve uma intervenção aí direta do Banco Central. E finalizando as notícias nacionais, falando então sobre uma questão olhando um pouquinho mais do governo, né? Então o mercado aposta em contingenciamento de até 10 bi no governo Lula em julho. Exatamente, a gente vai ter a divulgação do relatório bimestral ali do orçamento, né, do superávit, déficit da União, então aqui o mercado bastante atento se a gente vai ter realmente um contingenciamento, visto a crescente das despesas, né? Então realmente aqui, mercado de olho se a gente vai poder caminhar realmente para o atingimento da meta que a gente tem para esse ano, para o ano que vem, e o contingenciamento é uma das ferramentas dentro do arcabouço fiscal para que realmente a gente consiga ter esse direcionamento. O Haddad até falou aqui sobre essa importância da gente ter esse contingenciamento se ele realmente for necessário e a gente deverá conhecer mais disso depois do dia 22 de julho, quando será divulgado esse relatório. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.